bom dia pessoal, bom dia XP. Hoje é sexta-feira, a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente está tendo lá futuros americanos em leve queda, a Europa maior parte em alta e na Ásia fechamentos mistos. Para comentar um pouco mais aí sobre essa sexta-feira, eu chamo Daniel Cunha, bom dia. Bom dia Martinha, bom dia XP. Pessoal, só para fazer rapidamente como é que está a cor aí de madrugada, a Ásia foi mais fraca, como a Martinha acabou de falar, sessão mais fraca, destaque mais uma vez negativo para a Bolsa Chinesa, contração de 0,93 na sexta-feira, renovando a mínima aí de 6 meses. China voltando a preocupar, a gente já tinha trazido aqui esses pontos, tanto fluxo de dados como fluxo de notícias na China, todos vindo numa ponta mais fraca, e fica aqui já o convite, segunda-feira, meia-noite, todos os principais estatísticas de China saem, vão ser divulgados, incluindo o PIB do último trimestre de 2013 e, consequentemente, o PIB fechado de 2013. Segunda-feira, todos nós já vamos acordar com todas as principais estatísticas na mesa. Em termos de volumes, já fechando aqui o que esperar da próxima segunda-feira, Estados Unidos será feriado, então já é aquele dia de volume um pouco mais moderado, mas, por outro lado, tem as estatísticas de China trazendo com certeza informações relevantes, principalmente para a dinâmica da nossa bolsa aqui. Vindo para a agenda de sexta-feira, o Brasil já soltou a divulgação que tinha que ter soltado, 8h30 da manhã, saiu o IBC-BR, que é uma aproximação que o Banco Central tenta calcular como se fosse um comportamento, replicar um comportamento mensal do PIB da economia brasileira. PIB da economia brasileira para o mês de novembro, então, segundo o Banco Central tenta estimar, foi mais fraco. As expectativas no mercado estavam para um aumento de 0,2, 0,3 e veio uma contração de 0,3 em novembro. Como a cara de dezembro, pelo que a gente já consegue estimar, não está tão forte, vai se confirmando o cenário que a gente já trazia aqui. A economia brasileira no segundo semestre teve uma dinâmica bem mais moderada e essa virada do ano está se dando num tom um pouco mais fraco. Tá, é isso que a gente tem para falar aqui hoje. Só para terminar, a agenda dos Estados Unidos relevante, começa a sair as primeiras estatísticas do setor imobiliário norte-americano, depois temos produção industrial de dezembro nos Estados Unidos e termina a próxima 1h da tarde com o índice de confiança do consumidor calculado pela Universidade de Michigan, já referente para o mês de janeiro. Boa sessão a todos. Obrigada, Daniel Cunha, então, com seus comentários aí. Segunda-feira a gente começa, então, mais movimentado. Fiquem atentos, então, para a agenda de hoje, sexta-feira. Para comentar agora sobre um pouco de mercado de futuros, Sasaki, bom dia. Bom dia, Marta, bom dia a todos. Bom, o mercado ele segue ainda definido no curto prazo. Vale lembrar que no prazo maior índice futuro ele segue pressionado para venda. Hoje, apesar de ensaiar uma reação nesse começo do mercado, ele pode seguir aí um movimento igual ao de ontem, que começou animado e pesou no meio, ainda na parte da manhã. Para quem acompanha o índice futuro, se ele superar 50.100, pode buscar as regiões de resistências nos 50.600 com 50.800, região que marcou máxima na sessão de ontem, mas eu ficaria mesmo atento para a perda dos 49.850, região ali da mínima de ontem, região que pode acelerar o movimento vendedor. Neste caso, os próximos patamares ficariam nos 49.400 com 49.300. Já com relação ao dólar, a moeda segue pesada neste início de sessão, pode buscar suportes ali na faixa dos 23,55 com 23,52. É um bom suporte, mas se perdido, deve acelerar o movimento vendedor na moeda. Na contramão, como a moeda já perdeu um patamar importante de suporte lá na região dos 66,5, desculpem, uma volta até esse 66,5 ainda não animaria para maiores altas. Para a moeda ganhar algum fôlego na compra num período maior, precisaria superar a região ali dos 23,81 com 23,87, região que marcou máxima na sessão de ontem. Vale lembrar que nesse exato momento o Banco Central está realizando um leilão de swap cambial tradicional. Serão ofertados 4.000 contratos, o resultado desse leilão deve sair às 9h50. É isso aí, Martinha. Obrigada, Sasaki. Continuando ainda no mundo de futuros, vou fazer os meus comentários aqui para o pessoal aí de commodities. A gente sabe aí que o dólar tem bastante influência na cotação dessas commodities, né? Então vamos ficar de olho aí também. Eu vi ali que a abertura do boi estava positiva, do milho já estava negativo. Eu até conversei com alguns assessores aí, aquela região ali de 27,20 estava realmente interessante para venda. O primeiro suporte pode ser testado ali na região de 26,85 e se perder, fiquem atentos então para a gente entrar aí numa venda, um direcional aí vendido no CCMH, é o milho vencimento março. As operações de spread março contra maio ainda seguem válidas e para vocês pegarem mais informações sobre isso, sobre como fazer isso aí tudo, pode entrar ali no chat de commodities que eu explico tudo para vocês ali, se preciso eu escrevo tudo de novo, ok? Dando sequência então, Lauro Vilares comenta sobre o nosso Ibovespa. Bom dia, Lauro. Bom dia, Marta. Bom dia, XP. Bem, Marta, ontem o Ibov começou o dia de maneira bem positiva, parecia que íamos romper
ali resistências em 50.300 pontos, mas o mercado acabou pesando, fechando perto da mínima. Ontem, então, testamos uma zona importante de preços, temos ali LTB, fundo anterior perdido, também média de 21 dias, e essa movimentação baixista de ontem abre espaço para mais quedas. Agora, nós temos um suporte que não é assim tão forte em 49.300 pontos. Se esse patamar for perdido, vamos abrir espaço para continuação da tendência de baixa. Um fechamento acima da faixa de 50.300 e da média de 21, que está ali na faixa de 50.500, me deixa menos pessimista. Para hoje, estou de olho numa compra de MYPK3, o ativo vem andando de lado, abaixo ali, testando uma importante zona de resistência. Se ela for rompida, poderemos ter uma boa oportunidade de compra. Para venda, estou de olho em Light. Light vem andando de lado também há alguns dias. Se perder o nível de suporte sobre a qual ela vem trabalhando, também poderemos ter uma boa venda. Vale destacar que nós temos várias posições vendidas em aberto e com possibilidade de entrada agora. Nós temos Banco do Brasil, que iniciamos ontem no fim do dia, Gerdau, que iniciamos há alguns dias, está até um pouco acima do preço que entramos, e BOVA11. Então, essas três posições, nós temos possibilidade de entrada hoje no começo do dia. Além de Petro, estamos vendidos já há muitos dias, com bom lucro, e Loja Gene, que já andou um pouquinho, já se afastou do melhor preço de entrada. Ok, Marta, com você. Obrigada, Laura. Tá aí, então, pessoal, tem compra e tem venda no radar do Laura, hein? Vamos ficar atento. Dando sequência, então, para falar sobre opções e long and short, Guto Cerávulo. Bom dia, Guto. Bom dia, Martinha. Bom dia, XP. Martinha, hoje é o último dia de negociação da Série A e da Série M para as puts. A para a call e M para put. Então, o que significa? Se você está comprado, você pode vender. Se você está vendido, você pode comprar. Na segunda, é vencimento propriamente dito. Bom, continuando no mundo de derivativos, galera, logo na abertura teremos um call junto com a equipe de fundamentos, ok? Então fiquem ligados que o Celso vai aparecer aqui e eu vou vir junto para montar um produto estruturado com os senhores. Bom, universo financiamentos, vamos continuar falando o que a gente falou a semana inteira. Financiamentos dentro do dinheiro para defender carteira. Universo de long and short, temos comprado em BRAP, vendido em Vale 5. Par voltou, tá bonito, é para fazer. Compra BAP, vende Vale 5. É com você, Martinha. Obrigada, Guto, pelos seus comentários. Pessoal, fica ligado e fica atento então com essas oportunidades aí de long and short em ações. É muito interessante, é bem parecido de fazer arbitragem também com o contrato futuro. Dando sequência, entrando agora na parte de fundamentos, William Alves, bom dia. Bom dia, Martinha, bom dia a todos. Bom, vamos lá, falar rapidinho de Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista teve um problema aí no dia 14 de janeiro, a chuva que atrapalhou, né? Em algumas linhas de transmissão na região de Bauru. Tá? E essas linhas foram interrompidas, elas não estão passando energia por elas. Mas a Transmissão Paulista conseguiu contornar muito bem isso, né? Diferentemente de outras regiões do país, São Paulo, a gente tem linhas concomitantes, linhas que se sobrepujam, digamos assim, e ela conseguiu desviar, ou seja, a sua transmissão de energia para outras linhas. Com isso, não houve interrupção nenhuma do fornecimento de energia. Então, com isso, ela não tem que pagar nenhuma multa para a ANEEL. Mas, em compensação, como uma transmissora de energia, o trabalho de uma transmissora de energia é transmitir energia e manter as suas linhas sempre disponíveis e funcionando, ela tende a perder receita aí no primeiro trimestre de 2014 por conta desse problema com essa linha na região de Bauru. São 3 dias apenas, vamos ver quando que ela consegue restabelecer o funcionamento normal. Lembrando que no dia 29 de outubro, a gente, comentando o resultado, a gente falou que não dava para ter Transmissão Paulista, ela teve que reconhecer uma perda contábil bastante grande, da ordem de 500 milhões, quase 9% aí do valor de mercado da companhia naquela época. Isso prejudicou o papel, segue prejudicando. Ela ainda tem algo em torno de 580 milhões que ela poderia vir a ter que contabilizar isso, que é uma perda junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, acho que isso fica como uma nuvem negra, digamos assim, em cima da Transmissão Paulista, e por isso a gente não recomenda exposição no setor. Quem quiser ficar exposto em transmissão, a Lupar é a opção. Bom, a gente colocou também na reunião matinal notícias chamando a atenção de Gerdau. Na última semana de janeiro vai ter uma decisão no CARF, que é a respeito da amortização de ágio. Tá? A grosso modo, tá aí falando de uma forma bem resumida e simples, isso vinha beneficiando a alíquota efetiva de imposto de renda que a Gerdau pagava. Então ela pagava uma alíquota menor porque ela vinha conseguindo amortizar esse ágio que ela possuía no balanço. Bom, o CARF vai julgar e pode determinar que isso seja improcedente. O valor total dessa conta é algo em torno de 2,8 bilhões de reais, 10% do valor de mercado da empresa, por isso que é relevante, tá?
Então chama atenção isso, dê uma olhada, dê uma lida melhor na reunião matinal para não me tornar muito extenso, mas vale aí cotar a proteção para o final de janeiro em Gerdau. Tá certo, pessoal? Obrigado. Obrigada, William, pelos seus comentários. Então vamos dar sequência. Quem fala agora sobre o setor bancário, entre outros comentários aí, é o Tiago. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Martinha. Bom dia, XP. Bom, com relação, primeiramente, ao setor de aviação civil, a ANAC divulgou aí a aprovação de todos os pedidos que deram entrada às empresas, né? Ou seja, Gol, TAM, Azul e Avianca deram entrada a novas rotas, dada a demanda no período de Copa do Mundo. Então, a gente teve 1.970 novos pedidos aprovados para esse período, só com algumas alterações em termos de horário. Isso é positivo, ou seja, a demanda vai ser atendida, mas a gente tem que observar também a estrutura de aeroportos, né? A Gol vai divulgar aí na teleconferência mais abertura com relação a esses novos pedidos, de novas rotas. Então, a gente vê aí a TAM com maior demanda com relação a esses pedidos, com 1.000, e a Avianca aí com 400, ou seja, a Gol está seguindo a estratégia correta, diminuir a oferta em termos de rotas para beneficiar a rentabilidade no período. A gente teve também, com relação ao Banco do Brasil, a volta de contribuição para o fundo Previ, dado o retorno financeiro um pouco abaixo das expectativas em 2013, em função da volatilidade das taxas de juros. No período de 2003 a 2012, a gente teve uma evolução de patrimônio de 600% e o target estava em 200%, ou seja, não existia necessidade de entregar, entregar benefícios adicionais para o fundo para que seja distribuído para os pensionistas, mas agora voltou a necessidade e o Banco do Brasil também deve contribuir na mesma proporção que os pensionistas, algo em torno de 4,8%. Beleza, Martinha? Bons negócios a todos. Obrigada aí os comentários então do Thiago Souza. Para dar sequência, Ricardo, quem comenta sobre o setor de educação. Bom dia, Kim. Bom dia, Martinha. Bom dia, pessoal. Falar de Estácio. Ontem a Estácio soltou um comunicado, enfim, negando qualquer tipo de negociação com a Loret. Essa especulação tinha saído no Exame, enfim, que eles estavam em negociações desde dezembro, mas a Estácio soltou um comunicado falando que não tem nada correndo de negociação. Só lembrando que semana passada também saiu uma notícia sobre a negociação da Loret com a Abril Educação, tanto que a Abril até deu mandada semana passada, mas também nada foi confirmado. Essa fusão da Loret com a Abril Educação parece um pouco mais concreta do que essa especulação com a Estácio, tá? De Estácio é isso, só um comentário rápido também de Marco Polo. Hoje saiu uma notícia sobre uma chinesa entrando no segmento de ônibus elétrico aqui no Brasil, tá? Só que assim, bem, assim, não é muito relevante, dada a capacidade baixa, e só vai começar a operar full em 2016. Então, assim, não é o foco da Marco Polo ônibus elétricos, assim, eles estão na parte de BRT, mas é na parte híbrida, né? Elétrico / diesel. Então, assim, não vai mover muito a ação da Marco Polo hoje, tá? Então, Martinha, é isso aí. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo. Tá aí, então, pessoal, não precisem esperar muitas movimentações aí nas ações de Pomo 4, que é o símbolo aí o código, né, da ação aí da Marco Polo na nossa bolsa. Dando sequência, então, Celso Plácido comenta um pouquinho mais. Bom dia. Bom dia, Martinha. Bom dia, XP. Bom dia a todos. Falar um pouquinho das prévias operacionais, né, no setor de real estate. Permanece. Ontem à noite saíram duas. Uma foi a Tecnisa, a outra a Rodobens. A Tecnisa, negativa. A gente até colocou aí no nosso relatório matinal. Por que é negativa? Ela entregou um VSO, vendas sobre a oferta. A gente sempre cita esse múltiplo que é interessante, porque justamente são as vendas contratadas sobre o estoque inicial mais lançamentos. Então, ela entregou 10%, ou seja, muito baixo. O setor tem entregue acima de 20% na média, né? Então, ela entregou 10% nesse quarto tri. Tudo bem, houve vários lançamentos nesse quarto tri, mas foi ruim esse número. As ações devem sofrer, apesar de estarem negociando próximo a book, entregando um retorno sobre patrimônio na casa de 15%. Mesmo assim, a gente acredita que no curto prazo a Tecnisa deva sofrer. Então, a gente classifica como negativo. Rodobens, ela reportou uma prévia operacional neutra, um VSO na casa de 17%, melhorou em relação ao quarto tri de 2012, né, nesse quarto tri de 2013. Então, a gente classifica como neutro, não deve impactar as ações. Vale lembrar que eu volto daqui a pouco com o Guto para falar de operações estruturadas, fundamentadas. Martinha, bom dia XP, bom dia a todos.
Obrigada, Celso. A gente vai ficar esperando então vocês aí trazerem mais novidades e oportunidades aí pra gente de produtos estruturados aí junto com o fundamento. Pessoal, então essa foi a reunião matinal de hoje, reforçando a informação que o William comentou aí para vocês, para a gente não se estender demais aqui. Leiam o relatório de reunião matinal, já está disponibilizado para vocês aí, os assessores pela intranet e para os clientes na área logada. A gente se fala daqui a pouquinho, tem 10 horas de abertura de Bovespa e ao longo do dia a gente conversa também nos chats e aqui na TV. Obrigada pela atenção e bons negócios a todos. Bye.